Ei, explorador da alma! Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã em Cristo. Dou-vos as boas-vindas à segunda milha da jornada Propósito Meia-Idade. Uma experiência que precisa ser vivida com significado. E se você está acompanhando esta jornada e assistindo este vídeo, com certeza, ou pelo menos não deve ser um adolescente. Mas, apesar de você não ser um adolescente, você tem consciência que tem os mesmos problemas, as mesmas complexidades que um adolescente. E se não tomar cuidado, vai fazer o mesmo que um adolescente costuma fazer, que é arranjar mais problemas. E você sabe porque é que você disse? É porque eu já vesti a pele de ambos. Eu já fui adolescente e hoje estou na meia-idade já há alguns anos. Ok? E eu gostaria de começar esta segunda jornada colocando-lhe algumas perguntas que eu gostaria que você se respondesse a si mesmo. Ok? A primeira delas é: você se considera uma pessoa inteligente? Você tem consciência que tem capacidade e competência para evoluir na sua área? Você costuma dar o seu melhor em tudo o que faz e costuma fazer com excelência tudo o que se compromete a fazer? Você é responsável, tem iniciativa, é criativo, tem espírito de sacrifício, é resiliente, é persistente? Então por que será que você ainda não é, não faz e não tem o que deseja? O que está empatando você em seu caminho para ainda não ter alcançado o sucesso e a realização que você tanto almeja? Responda estas perguntas para si mesmo. Pode ser que as respostas ajudem você a entender. Se as respostas a estas questões não foram boas, não foram as mais favoráveis, então a minha sugestão é que aproveite este momento para dar mais atenção aos seus valores pessoais. Pois de forma consciente e principalmente de forma inconsciente, os seus valores pessoais podem estar impedindo você de ser, de fazer e de ter o que deseja. Você pode não acreditar, mas os seus valores pessoais influenciam e muito os seus resultados. Resultados bons ou ruins no seu negócio, nos seus relacionamentos, na sua área profissional, na sua vida financeira e até na sua saúde física e mental, tem tudo a ver com a influência que os seus valores pessoais têm sobre si. Por isso a minha sugestão é que esteja muito atento a eles. E você vai perceber o que eu quero dizer lá mais para o final deste vídeo, ok? E neste vídeo eu gostaria de falar um pouco das complexidades naturais da meia-idade e partilhar com você algumas sugestões de como dar a volta por cima, superando-as através de uma conscientização e uma readaptação dos seus valores pessoais, que eu também entendo como softwares mentais. Ok? E você sabe, com certeza já sentiu na pele, que todas as etapas da vida têm os seus próprios desafios, as suas próprias oportunidades e limitações. No entanto, o que às vezes passa despercebido, pelo menos a maioria de nós, é que ao longo da nossa vida existem duas fases que se destacam das demais fases pelas suas complexidades. E são elas a fase da adolescência e a fase da meia-idade. E apesar das décadas que separam uma da outra, ambas se destacam pelas mesmas causas e as mesmas consequências. São alterações hormonais, confusão mental, questionamentos e desconexão com o que somos, com o que fazemos e com o que temos. E em relação à primeira fase, a fase da adolescência, os grandes questionamentos dos adolescentes é sobre que lugar eles devem ocupar neste mundo e o que eles acham que querem fazer. Já na segunda fase em questão, aquela que mais importa a você e a mim, que é o estágio da meia-idade, os questionamentos mais frequentes entre homens e mulheres
com idades que rondam os 35 aos 55 anos, giram em torno do porquê me encontro exatamente onde me encontro na vida. Pois é, a maior parte das pessoas que chegam à meia-idade, elas não se encontram onde elas achavam que iriam se encontrar, ou onde elas acham que mereciam estar. Por isso o grande questionamento é porque me encontro exatamente onde me encontro na vida. E como se essa questão já não fosse complexa, existe uma outra grande busca por respostas a questões existenciais, do tipo, quem sou eu? Existe de facto algum propósito para a minha existência? A vida é só isto? Ou porquê que eu vim a este mundo? E se você ainda não sentia algum grau de confusão, questionamentos ou desconexão com o que você é, com o que você faz ou com o que você sente neste estágio da meia-idade, a questão não é se você vai sentir isso, mas quando esses sentimentos irão aflorar em você. E se você já chegou à meia-idade, o que eu vou falar já a seguir, com certeza e lamentavelmente não soará estranho aos seus ouvidos. E permita-me que eu faça algumas referências para você entender melhor aquilo que eu vou explicar ao longo do vídeo. E nessas referências, para ser mais assertivo, eu vou listar nomes e até referências profissionais. E a primeira referência é sobre o caso do António, de 35 anos, que carrega já há algum tempo uma enorme insatisfação profissional, por não se sentir mais valorizado nem tão desafiado com aquilo que ele faz profissionalmente. Ou o caso do William, com 52 anos, que se sente extremamente frustrado com as suas funções na empresa e anda muito incomodado com o ambiente que ele considera extremamente negativo. E segundo ele, a sua grande vontade era chutar o balde, pedir a conta e se lançar num novo desafio. A única coisa que impede o William de fazer isso é o medo que ele sente quando pensa em uma nova recolocação no mercado em função da sua idade. Eu lembro também do caso da Catarina, de 47 anos, que confessa o quanto lhe assusta o facto da velocidade pela que ela sente o tempo passar. E quando ela para refletir ou fazer uma retrospectiva da sua vida, ela se dá conta que ainda não realizou nem metade do que ela sonhou ou do que ela imaginava que iria conseguir nesta altura do campeonato. E isso a deixa extremamente assustada. Ou o caso também de Pedro, de 58 anos, que lamenta amargamente o facto de ter se sujeitado a trabalhar a maior parte da sua vida em algo que não gostava, nem se sentia minimamente vocacionado a fazer. Mas ele fez este sacrifício imaginando que nesta idade, na idade entre os 35 e os 55 anos, no estágio da meia-idade, ele poderia começar a pensar em gozar a vida. Mas tristemente ele conclui que continua infeliz com o que é, com o que faz e também com o que conseguiu até agora. E em relação ao futuro, como ele próprio diz, em relação ao futuro prefiro nem pensar. E um pouco como Pedro, o Fernando, de 62 anos, também se sente um grande desânimo com a sua realidade atual. Inclusive ele confessa que a sua autoimagem é de um fracassado, considerando tudo o que ele fez e o que ele conseguia até então. Mas ao contrário do Pedro, que prefere nem pensar no futuro para não sofrer mais ainda, o Fernando sente urgência em realizar alguma coisa de relevante, até para reverter a sua autoimagem negativa, que é a imagem de fracassado, que o deixa extremamente para baixo. Lembro-me também da Renata, de 53 anos, que está sofrendo o típico caso da síndrome do ninho vazio. E se você foi o progenitor mais ativo na criação dos seus filhos e no cuidado do lar, e nesse papel você precisou de fazer muitos sacrifícios, inclusive abandonar-se a si mesmo, você vai entender o vazio e o sentimento de injustiça que ela agora está sentindo. E segundo palavras da própria Renata, ela precisou enterrar muitos dos seus sonhos e muitos dos seus objetivos para se dedicar a cuidar dos filhos e do marido. Ela hoje confessa que, apesar de amar muito a sua família, por 25 anos ela se sentiu como uma refém na sua própria casa pela sua própria família.
E agora, nesta etapa de vida, os filhos ganharam asas, saíram de casa, deixando a Renata numa profunda crise de identidade e emocionalmente perdida pela ausência do propósito nos últimos anos lhe serviu de norte. No caso dela, foi ser mãe a tempo inteiro. Como ela própria diz, agora o silêncio lá em casa tornou-se dolorosamente ensurdecedor. Imagino. Já o Heitor é o tipo de caso do executivo que de repente, aos 57 anos, se sente desconectado emocionalmente com os fins e objetivos da sua carreira, e essa desconexão emocional com a profissão aflorou nele uma mistura de culpa e apelo para dedicar mais tempo à família e ao lazer, coisa que ele muito esqueceu ao longo dos anos. Mas, como ele próprio diz, eu sinceramente não estou sabendo por onde começar. Que existe uma rotina que me acostumei durante anos e padrões de trabalho que me está sendo difícil de fazer qualquer alteração neles. E ao contrário do Heitor, que deseja encontrar uma forma de dividir o tempo entre o escritório e a família, já Fátima está em depressão pelo facto de estar em casa sem trabalhar há tempo demais. Há 3 anos e meio a empresa onde a Fátima trabalhava dispensou e desde então ela tentou de todas as formas voltar a se recolocar no mercado de trabalho, mas até agora sem qualquer êxito. Os seus 47 anos têm-se demonstrado um obstáculo bastante difícil de ser removido e a sua situação difícil de digerir. E estas são apenas algumas das muitas complexidades que atingem com mais frequência homens e mulheres entre 35 e 55 anos. Mas ainda poderíamos somar outras tantas, como o fato de sentirmos um certo saudosismo de quem nós éramos, do que fazíamos, ou do que tínhamos e não temos mais, ou sentirmos ameaçados em relação aos nossos colegas ou concorrentes mais jovens, principalmente no competitivo mundo corporativo, ou o desconforto que sentimos com o avanço ultra rápido de uma sociedade cada vez mais digital, com foco na realidade virtual, na inteligência artificial, enfim, recheado de siglas do tipo 3.0, 4G, IA, NOC e outras tantas siglas que não fazemos nem ideia de que são e para que servem. Mas enfim, uma coisa nós temos que nos convencer rapidamente. Nós precisamos aprender e a conviver e nos readaptarmos às mudanças e às ameaças próprias do nosso tempo. Você se lembra que logo no início eu lhe dizer que apesar de você não ser um adolescente, você tinha os mesmos problemas e sofria das mesmas complexidades do que um adolescente, e se não tomar cuidado, você vai fazer o mesmo que um adolescente costuma fazer, que é arranjar mais problemas. Você lembra? Pois é, eu conheço e já ouvi contar muitos casos sobre homens e mulheres de meia idade que, devido a estas complexidades próprias desses estágios de vida, quer sejam complexidades hormonais, emocionais, técnicas ou sociais, acabam tomando decisões inadequadas que, mais cedo do que imaginam, trazem mais problemas para somar aos que já tinham. Às vezes, ter idade não significa ter maturidade, ok? Porque maturidade não tem nada a ver com a idade, porque eu conheço jovens maduros e conheço maduros e imaturos. Por isso, maturidade é muito mais do que simplesmente somar anos na vida. Muitos deles procuram pseudo-soluções, e eu entendo que pseudo-soluções, por mais atrativas que possam parecer, não costumam resolver problemas. Servem apenas para mascará-los e procrastiná-los, o que no fim só os alimenta ainda mais e os faz crescer, o que nos prejudica ainda mais. Eu quero analisar alguns casos que são muito comuns entre homens e mulheres de meia idade. E eu vou começar por analisar o caso do Carlos. O Carlos tem 58 anos e diz estar farto da família, por quem, segundo ele, por quem tanto lutou uma vida inteira e que hoje não lhe reconhece nem lhe dá o devido valor. Inclusive, confessou que está mesmo pensando em se divorciar. Em boa verdade, o que eu acho
e que o Carlos tem vontade de fazer, embora ele não confesse, ele quer se libertar da sua atual desconfortável realidade, segundo ele, para se lançar na vida louca em busca de novas aventuras amorosas. E aventuras amorosas essas que possam alimentar os seus valores pessoais de romantismo, de atração pelo sexo oposto, de jovialidade, de aventura, de sedução, de desafio e de realização que ele acha que merece. Na verdade, os nossos valores pessoais são estágios, são estados de espírito. Os valores pessoais são os mais digníssimos representantes daquilo que nós consideramos ser importante para nós no determinado tempo da nossa vida. O que está a acontecer hoje com o Carlos é que ele está deixando de parte alguns valores que durante alguns anos foram importantes para eles, e hoje, com todas estas complexidades próprias da idade, e no fundo a crise da meia-idade, o tal fantasma que assusta muito homens e mulheres entre os 35 e os 55 anos, nada mais é que um conflito de valores. São um conflito entre valores que eram importantes até um determinado momento e outros valores que a partir desse momento passam a ser importantes. Só que uns têm que substituir os outros. E é exatamente nessa substituição de valores pessoais que muita gente, por não saber como substituí-los de uma forma serena, de uma forma pacífica, tomando o caminho de menor resistência, acabam entrando em crise e prejudicando-se a elas e todas as pessoas que estão ao seu redor. E se você é igual a Carlos, que se sente emocionalmente arrasado ou arrasada, e vem secretamente alimentando a ideia de se divorciar para se sentir sufocada pelo seu casamento, se você está-se a sentir refém do seu cônjuge, dos seus filhos, ou refém do financiamento da casa, o financiamento do carro, da mensalidade de faculdade, do plano de saúde da sogra, da ração do cão e do gato, e só por isso você está ponderando, está colocando em xeque o seu casamento, então a pergunta que não quero calar para você é: quanto lhe vai custar arcar com os custos e as consequências de um divórcio baseado apenas em seu desconforto emocional? O seu desconforto emocional poderá não ser propriamente reflexo da realidade que você está a viver, mas simplesmente reflexo da forma como você está a viver essa mesma realidade, com provavelmente novos valores ou naquela fase de substituição de valores pessoais, ok? Por isso tome muito cuidado com as decisões que vai tomar. Costuma-se dizer que não devemos tomar grandes decisões quando estamos muito felizes e muito infelizes. Então avalie bem se você não está num desses opostos. Se você é dos tais que vivem na crise de propósito profissional, por não se sentir mais conectado emocionalmente com os fins ou com os objetivos da sua carreira, da sua empresa ou do seu negócio, e a ida para o trabalho a cada segunda-feira mais se parece com um corredor da morte para um condenado, ou os seus finais de semana são cada vez mais parecidos com aquelas saidinhas temporárias no presídio que forçosamente você tem que voltar na segunda-feira para a sua cela, para a sua condenação, e por isso você está pensando em mudar de emprego, de carreira ou de negócio. Está tudo bem até aí, desde que você tenha uma orientação e faça, nesse sentido, um plano de transição. Senão, pode ser que a coisa piore. Ok? E se a sua pretensão é apenas estar no cálculo escuro a fim de explorar o novo e o diferente, convém que você não esqueça que, além de toda a excitação que acompanha uma novidade, ela também traz consigo muitas incógnitas por desvendar, que muitas vezes elas não são percebidas quando se está a sonhar fazer qualquer mudança, ok? Ou pior, se você sonha chutar o balde e mandar tudo para o espaço e cair no mundo da aventura da vida louca, a pergunta que não quero calar é: quanto lhe vai custar, a vários níveis, mandar para o ralo tudo aquilo pela qual lutou uma vida inteira para manter, só para se lançar num capricho de que não precisa, ou porque está confuso, assustado, sem rumo e sem expectativas de futuro, ok? Preste muita atenção nas decisões que vai tomar, se é uma das pessoas que está-se a sentir desta forma, ok?
Se você for daquelas pessoas que de repente ficam saudosistas sobre quem eram, do que faziam, do que tinham e não têm mais, se dentro de si gritam sonhos, desejos e objetivos que no passado faziam sentido para você, mas que precisaram ser sufocados em favor das demandas do dia-a-dia ou das exigências de sobrevivência, e agora a sua pretensão é libertá-los, custa o custar e doa quem doer. Então a pergunta que não quero calar para você é: quanto vai custar ao seu futuro o tipo de fatura que você vai gerar no seu presente, simplesmente na tentativa de resgatar o seu passado? E o pior é que você pode estar a pensar fazer isso, sem sequer compreender ou sem sequer se questionar se esses sonhos, desejos ou objetivos cabem dentro da sua realidade atual. E mesmo que caibam dentro da sua realidade atual, quanto vai custar não ter ninguém que lhe oriente pelo caminho de menor resistência até aquilo que você considera ser a sua realização e a sua felicidade? Já pensou? E se você é dos tais ou das tais que não se reconhece mais quando olha para o espelho e se assusta simplesmente ao ver as marcas do tempo dispersas pelo seu corpo, que segundo o seu juízo de valor têm formas cada vez menos aceitáveis, e que segundo o seu conceito de beleza e vigor o seu corpo está completamente desnutrido, se você pretende a todo custo e por todos os meios inverter o efeito do tempo no seu corpo, maquiando o seu aspecto com cirurgias ou vestuário pouco recomendável para a sua idade, então a minha pergunta para você é: quanto lhe vai custar à sua saúde emocional, física, psicológica e até financeira as consequências do seu querer mascarar a realidade para que a mesma se adapte ao capricho pessoal, esse sim desnutrido de clareza mental? Bom, e se você é um dos tais também que já vem tentando há algum tempo se realizar enquanto profissional ou enquanto empreendedor em sua carreira ou seu negócio e se sentem felizes com os resultados, e apesar de você sentir que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa de fé, que é uma pessoa capacitada, uma pessoa dedicada, e apesar de já ter investido dinheiro e muito tempo na sua vida profissional ou no seu negócio, mesmo assim, por alguma razão que você desconhece, você não consegue sair daquilo que nós chamamos da rodinha dos hamsters. Então, se você se sente nesse papel ou nessa circunstância, a minha pergunta para você é: quanto lhe vai custar continuar insistindo por tentativa e erro, sem saber pelo menos onde é que efetivamente você está a falhar e sem orientação para descobrir onde você tem mais probabilidades em acertar? Estas e muitas outras complexidades afetam diariamente milhares e milhares de homens e mulheres com idades que rondam os 35 a 55 anos. Vou-vos revelar algo em primeira mão que muito provavelmente você não vai aceitar à primeira, mas se você meditar profundamente sobre tudo aquilo que eu vou falar agora, você vai começar a fazer sentido para você, independentemente quais sejam as complexidades, as circunstâncias em que você se encontra nesse estado de vida. Se eu lhe disser que tudo aquilo que lhe deixa perder a vida não tem nada a ver com aquilo que lhe deixa perder a vida, você vai acreditar? Eu já explico. Parece que eu fiz confusão, mas não fiz. Eu já explico. O que eu quero dizer é, se você acha que todo o seu desconforto emocional, o seu sentimento de frustração e decepção, o seu sentimento de injustiça e desvalorização são culpa do seu cônjuge, do seu patrão, do governo, da sua carreira, da sua família, do seu casamento, dos seus colegas de trabalho, do cão, do gato, da galinha e do periquito, não é culpa deles. E quem afirma isso não sou eu. Foi Marco Aurélio, o imperador romano, há uns séculos atrás, que disse o seguinte: se você, palavras dele, abre aspas, se você ser feliz com qualquer coisa externa, o sofrimento não é causado pela coisa em si, mas por sua própria avaliação a respeito. Ele continua dizendo: isso você tem poder de revogar a qualquer momento. Por outras palavras, o que ele disse é:
O que você sente é apenas reflexo da sua percepção da realidade, tendo como base os seus valores pessoais, que são as suas lentes mentais, ok? E não quer dizer que a sua percepção da realidade reflita de facto a verdadeira realidade. Por isso é que na PNL nós temos um pressuposto que diz: um mapa não é o território, ou seja, o território representa a realidade e o mapa representa a forma como você vê ou interpreta a realidade. Parte não vê o que disse, foi Marco Aurélio. Vou dar um exemplo prático para você compreender o que é que Marco Aurélio quis dizer e porque é que existe aquele pressuposto da PNL e o quanto os valores pessoais têm a ver com essa ambiguidade. Por exemplo, se você se sente desvalorizado por seu chefe, por sua esposa, por seus filhos, isso não quer dizer que eles não o valorizam, ok? Isso quer dizer que você entende que eles não estão tendo as atitudes ou não estão dizendo as palavras que para você sejam um critério de valorização. Era a mesma coisa que eu perguntasse ao António, ou Maria, o que precisa acontecer para você se sentir valorizado ou valorizada? E você me responderia que a pessoa que você queria ser valorizada, para você se sentir valorizado por ela precisaria vir até si e na frente de todo mundo elogiar você, dar uma pancadinha nas costas e declarar para todo mundo que você era o rei de pedaço em alguma coisa, você era extraordinário em alguma coisa. Isso quer dizer que se a pessoa em questão, seja ela sua esposa, seus filhos ou seu chefe, se eles não fizerem isso, ou seja, se eles não elogiarem você no meio de todos os outros, se não lhe der uma pancadinha nas costas e declarar para todo mundo que você é o rei de pedaço, se essas pessoas não fizerem isso, segundo o seu critério para os valores de reconhecimento pessoal, de valorização pessoal, então você vai achar que essa pessoa não valoriza você e por isso você ficará aborrecido com ela, ficará decepcionado com ela, apesar dela, à sua maneira, o valorizar muito. Percebe que uma coisa é aquilo que você interpreta, outra coisa é aquilo que é na realidade. Essas pessoas podem até valorizar mais do que você merece, mas elas valorizam você segundo os valores pessoais dela, segundo o jeitinho dela, e não segundo os seus jeitinhos, não segundo os seus valores pessoais. E posso dizer até mais, você sofre mais do que devia e faz mais mimimi do que seria esperado por desconhecimento dos seus valores pessoais. E mais uma vez eu lavo as mãos, porque não sou eu que digo. Quem o afirma é um dos maiores gurus do comportamento humano, a nível global, e autor de vários livros, entre eles 2 best-sellers, que é O Despertar do Gigante Interior e O Poder Sem Limites. Esta pessoa sensacional que eu estou a falar é o Anthony Robbins. Ele afirma que, se você não conhece os seus verdadeiros valores pessoais, prepare-se para a dor. Não foi eu que disse, foi o Tony Robbins. E é isso mesmo. Enquanto você não conhecer o que está por trás dos seus desconfortos emocionais e dos pensamentos e sentimentos negativos, você será refém dos seus humores e da sua percepção. Outra coisa que você precisa estar bem consciente é que a sua realidade de hoje, boa ou ruim, aquela que lhe dá orgulho em evidenciar ou que tanto o faz lamentar, foi você que a criou. De forma consciente ou inconsciente, foi você que o criou, motivado ou motivada pelos seus próprios valores pessoais. Quer seja uma realidade boa, quer seja uma realidade má. E já agora deixe-me fazer um parênteses. Não há valores pessoais bons ou maus, bonitos ou feios, politicamente corretos ou não. Existem valores pessoais e ponto final. O que pode acontecer é que se eles não estiverem adequados, se os seus valores pessoais não estiverem adequados, não tiverem harmonia com os seus objetivos, provavelmente os resultados serão negativos. Mas se os seus valores pessoais em harmonia com os seus desejos, com os seus objetivos e com os seus desafios, a sua vida será um pedaço do paraíso. Outro pensador contemporâneo disse o seguinte: as maiores forças impulsionadoras do ser humano são a dor e o prazer, e a fonte de cada uma delas tem a sua origem em seus valores pessoais. Bom, eu aqui não posso lavar as mãos, porque quem afirmou isso foi o euzinho, Brígido de Silva, no papel de Dr. Propósito da Silva. Em conclusão, a sequência que você precisa prestar muita atenção daqui para a frente é esta. Os seus valores pessoais criam a sua estrutura de pensamento. A sua estrutura de pensamento, por sua vez, cria os seus sentimentos.
Os seus sentimentos, por sua vez, levam a você a ter determinados comportamentos, atitudes e a tomar determinadas decisões. São os determinados comportamentos que você tem, as atitudes e as tomadas de decisões que criam a sua realidade. Então, não vale a pena você se focar na sua realidade, vai dizer a sua realidade, tentar mascarar a sua realidade, porque o problema não vai ser resolvido. O problema não está no final da linha. O problema está na origem, que é nos valores pessoais. Então, dependentemente de como está a sua realidade, se ela estiver boa, ótimo, faça mais do mesmo. É sinal que os seus valores pessoais estão em harmonia com aquilo que você deseja e com aquilo que você faz. Se a sua realidade não é aquilo que você quer, não se foque nela. Foque sim naquilo que deu origem, nos últimos anos, a você ter a realidade que tem hoje. E a solução para melhorias significativas e contínuas passa por você descobrir qual é a hierarquia da sua escala de valores pessoais nesta fase da sua vida. E isto poderá acontecer com a ajuda de um profissional, pode ser um coach habilitado, por exemplo, para essa situação, e com a ajuda do mesmo, você terá de adaptar a mesma hierarquia da sua escala de valores mediante os seus atuais objetivos, ou atuais desafios ou propósitos. Ou, se os seus atuais objetivos, atuais desafios ou propósitos não são assim, não têm um grande peso, então talvez seja mais fácil você procura, em vez de adaptar a sua escala hierárquica de valores aos seus objetivos, aos seus desafios e aos seus propósitos, se eles não tiverem muito peso, será mais fácil então procurar novos objetivos, novos desafios e novos propósitos, mas desta vez que estejam em harmonia com a sua escala hierárquica de valores pessoais. Entenda porque é que é tão importante. Enquanto que os seus valores pessoais representam a sua essência, a sua identidade, os seus objetivos, os seus desafios, os seus propósitos são frutos dos seus desejos. Eu diria que enquanto um é filho da essência, o outro é filho do ego. E enquanto ambos não estiverem em harmonia, nada de bom irá acontecer. Enquanto a sua escala hierárquica de valores pessoais estiver em conflito com os seus objetivos ou vice-versa, nada de bom poderá acontecer dessa forma. A escala de valores pessoais não é estática. Ela muda várias vezes ao longo da vida e na maioria das vezes de forma inconsciente. Aquela que eu chamo da mudança de valores pela dor. E porquê que eu chamo de mudança de valores pela dor? Porque ela tende a acontecer forçada por um catalisador de grande impacto emocional, como um divórcio forçado, um desemprego involuntário, a morte de um parente próximo, a saída dos filhos de casa, uma doença ou um acidente grave, ou outro catalisador que tenha um grande impacto emocional na pessoa. Quando isso acontece, a escala hierárquica de valores acaba por se alterar de livre e espontânea vontade, sem nenhuma interferência consciente da nossa parte. A outra forma de mudar a nossa escala de valores pessoais é aquela que eu chamo de mudança de valores por amor, que é aquela que se faz de propósito, de forma consciente, de forma voluntária, para se adequar a nossa escala hierárquica de valores a uma determinada circunstância, a uma determinada realidade que você tem hoje. Como por exemplo, alguém que decide empreender, só que este alguém que decide empreender foi alguém que passou décadas da sua vida trabalhando por conta de outrem e recebendo ordens de outrem. E inteligentemente ele entende e decide que com preparação para empreender, com preparação para esse desafio, ele quer adaptar a sua escala de valores pessoais aos desafios e riscos inerentes e que são naturais de quem empreende. É sem dúvida o melhor investimento que ele vai fazer. Ou também o caso de alguém que quer casar e para essa pessoa o para sempre é para valer. Não é só da boca para fora. Não é só com protocolo, para seguir o protocolo. Ou mesmo quem pretende emigrar ou mudar de carreira e o quer fazer pelo caminho de menor resistência. E estes são muito poucos dos muitos exemplos que eu poderia dar, se tivéssemos tempo. Recapitulando, porque isto é muito importante que faça uma recapitulação. A escala hierárquica de valores pessoais, ou o conjunto de softwares mentais de cada um de nós, poderá mudar de duas formas. Ou de forma automática, espontânea, quando existem catalisadores, na maioria deles negativos. Eu digo na maioria deles negativos, pois existem catalisadores positivos, como por exemplo, o fato de ser pai ou mãe é um catalisador positivo e que para muita gente serve de gatilho para que a escala hierárquica mude por si só. Mas na maioria das vezes, os catalisadores são negativos, como aqueles que eu falei ainda há pouco.
Mas havendo necessidade, podemos forçar, consciente e voluntariamente, a escala hierárquica de valores pessoais de alguém. Forçar no sentido de reconfigurar mediante ou para se adaptar a uma nova necessidade, uma nova circunstância ou uma nova realidade, como aquelas também que já falamos. Metaforicamente falando, se nós fôssemos computadores, os nossos valores pessoais seriam os seus respectivos softwares. E eu vou dar um exemplo prático, usando uma metáfora também sobre o que são valores pessoais inadequados ou em conflito e o quanto eles nos prejudicam sem nós darmos conta. Segundo esta metáfora, imagina o que aconteceria se um contabilista, ou um contador em brasileiro, se tivesse de trabalhar com um computador equipado com softwares de design, ou vice-versa. Imagina um designer ter de trabalhar com um computador equipado com softwares de contabilidade. Você consegue imaginar o tamanho do desperdício de energia, de tempo e de dinheiro que este cenário iria gerar? E o mesmo cenário é literal no nosso dia-a-dia. Quando perseguimos objetivos ou quando queremos abraçar certos desafios ou viver certos propósitos que não estão em harmonia com a nossa escala hierárquica de valores pessoais. E se acha que isso não acontece com você, pense bem. Pense quantas vezes você fez alguma coisa que não deu certo, quantos objetivos seus foram para o ralo, ou quantas vezes você abraçou um desafio que tinha tudo para dar certo, mas não deu. Ou quantas coisas você fez ao longo da vida, mesmo sem ter um grande desconforto emocional. Ou quantas vezes você se zangou, ou sentiu magoado, ou decepcionado por alguém, que depois veio a admitir que não havia motivo para tanto. Tudo isso, acredite, tudo isso foi motivado de forma consciente ou inconsciente por seus valores pessoais, os que eu costumo chamar de softwares da alma, porque nossos valores pessoais agem sobre nós igual os softwares agem sobre os computadores que eles têm na sua configuração. Além de termos nossos valores predominantes, também os temos organizados numa escala hierárquica, sendo o valor mais proeminente aquele que detém o domínio e a primazia sobre todos os outros. É como se houvesse um general, um comandante, um capitão, um sargento, um cabo e por aí fora. E os com maior proeminência são aqueles que têm maior influência sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes e sobre as suas tomadas de decisão. E você poderá questionar-se qual será de facto a real importância de descobrirmos quais são os nossos valores mais predominantes e qual é a importância de conhecer a posição que cada um deles ocupa na hierarquia da nossa escala de valores. E eu poderei responder simplesmente porque são os nossos valores pessoais que de facto governam as nossas decisões. E elas, as nossas decisões, governam as nossas vidas. Que a sua realidade é feita das decisões que você tomou ao longo dos anos. Os valores pessoais são fruto das coisas que estão mais vincadas na nossa mente e que foram sendo criadas por ensinamentos ou por exemplos que fomos captando das pessoas que estavam que foram ou que são pessoas relevantes na nossa vida, principalmente na época da nossa infância, como por exemplo os nossos pais, os nossos professores, os padres, os pastores, os médicos de família ou outros adultos que detinham sobre nós alguma forma de autoridade ou poder. Então tudo aquilo que eles faziam, tudo aquilo que eles diziam, tudo aquilo que eles nos ensinavam, para nós enquanto crianças, era a pura das verdades. Era a única realidade que existia. Então nós acabamos criando um conjunto de crenças e muitas delas transformaram em um conjunto de valores. E são os nossos valores pessoais os responsáveis por formar o nosso caráter e a nossa identidade. E para terminar, deixe-me falar sobre quais são os quatro grandes, enormes motivos para você conhecer a sua escala hierárquica de valores pessoais. Então você desperta para quem você é genuinamente, enquanto pessoa. Percebe porque é que você pensa, porque é que você sente, porque é que você se comporta, porque é que você decide de um determinado jeito ou de uma determinada forma. E porque é que dá tanta importância para uma determinada coisa em detrimento de outras também muito importantes. Quando você percebe isso, você ganha um poder enorme. O poder de melhorar os seus relacionamentos em todas as áreas da sua vida. E se você me perguntar como é que isto poderá acontecer, eu responderei que é simples. Quando você estiver consciente dos seus valores pessoais e quando você conhecer a sua respectiva escala hierárquica, você terá a capacidade de saber quem e como escolher as pessoas adequadas nas várias áreas da sua vida. Pessoas essas que possuam valores pessoais, não têm que ser valores pessoais iguais,
que raramente alguém tem os mesmos valores pessoais, com a mesma intensidade, com os mesmos critérios, com as mesmas regras. Mas pelo menos tenham valores pessoais que se harmonizem com os seus. Porque só dessa forma, lidando com pessoas com valores pessoais que se harmonizem bem com os seus relacionamentos serão mais prósperos, mais tranquilos e de longo prazo, ok? Outra coisa que você pode fazer quando conhece os seus valores pessoais e a hierarquia de cada um deles é tomar decisões mais acertadas em tudo. Quando eu digo em tudo, é em tudo sem exceção. Tomar decisões é uma constante da vida e as tomamos o tempo todo, sejam elas do tipo insignificantes ou altamente determinantes para a nossa felicidade. Podemos até considerar que existe uma lei universal que diz que todo o tipo de decisões que tomamos em nosso dia-a-dia cria a nossa realidade. Assim sendo, saber que decisões tomar em função das nossas prioridades emocionais, daquilo que é fundamental para nós, ou seja, em função dos nossos valores pessoais, é no mínimo um bem de primeira necessidade, é no mínimo uma obrigação, um dever. Talvez você não saiba, mas nós passamos a maior parte do tempo em piloto automático e dessa forma os seus valores pessoais, as suas crenças dominam a seu belo prazer, o seu livre-arbítrio. E daí você toma as decisões, tem comportamentos, tem atitudes que muitas vezes você sabe que não estão certas, que não foram as mais adequadas, mas mesmo assim volta a repeti-las vezes 5. Mesmo sabendo que não devia fazer isso, e mesmo não querendo fazer isso, mas os seus valores pessoais o obrigam. Agora, tente claro o que é real e fundamental e fundamentalmente importante para você na sua vida, dar-lhe uma profunda liberdade para tomar decisões assertivas e altamente compensadoras. E o que é fundamentalmente importante para você na vida? Os seus valores pessoais são os mais digníssimos representantes. Para uns são a família, para outros é a carreira, para outros é o lazer, para outros é a vida louca, para outros é outra coisa qualquer. A outra coisa que você vai conseguir fazer com muita facilidade, ou com mais facilidade quando descobrir a sua real escala de valores pessoais, é sofrer menos e reconhecer a felicidade em pequenas coisas. Sofrer de coisas banais, e você com certeza conhece alguém que só faz um drama por aí por nada, mas sofrer por coisas banais ou conseguir esboçar um sorriso no meio de uma catástrofe pessoal, tudo tem a ver com regras e critérios dos nossos valores pessoais. São regras e critérios que você coloca inconscientemente nos seus valores pessoais. E conhecer essas regras e esses critérios e harmonizá-los com a sua realidade atual é colocar um ponto final na maioria dos seus sofrimentos e realçar a sua felicidade em pequenas coisas. Outra coisa, e por último, outra coisa que também vai ganhar muito quando você conhecer a sua escala hierárquica de valores pessoais é que você vai poder ter mais sucesso nos negócios e mais realização na carreira. E você, igual que eu, nós sabemos que ser bem-sucedidos em alguma coisa, em alguma carreira, em alguma profissão, em alguma coisa, o que é que seja que nós façamos, ser bem-sucedido em algo nem sempre é sinónimo de realização. E a prova disso são muitos artistas, atores, autores, pintores, artistas, que têm tudo aquilo que nós julgamos ser necessário para sermos felizes. E, no entanto, estas pessoas são escândalos, estão ligados a drogas, ao álcool, aos escândalos sexuais, a um montão de coisas que não são compatíveis com pessoas bem-sucedidas e realizadas. Até pode ser compatível com uma pessoa bem-sucedida, porque para ser bem-sucedido basta só fazermos bem alguma coisa. Mas fazermos bem alguma coisa não quer dizer que nos sintamos realizados com essa coisa ou com os resultados dessa coisa, ok? Porque os estados de espírito que nós chamamos de felicidade e realização somos nós que os criamos. E dessa forma, duas pessoas na mesma situação e com os mesmos resultados, nas mesmas circunstâncias, podem experimentar entre elas estados de espíritos completamente opostos. As duas ganham a mesma coisa, as duas são bem-sucedidas, as duas vivem a mesma realidade, as duas têm as mesmas circunstâncias, mas uma se sente realizada, a outra não. Qual é o fator que diferencia os valores pessoais de uma e os valores pessoais da outra? Ter a sua escala hierárquica de valores pessoais em harmonia com os
com os seus desafios ou com os seus objetivos, quer do seu negócio, quer da sua carreira, quer da sua família, quer do seu hobby, quer no que seja, quer da sua missão de vida, quer no seu propósito de ação, é fundamental para que você possa tomar decisões assertivas e possa turbinar a sua motivação e manter um estado de satisfação profissional constante. E agora a pergunta, e para terminar mesmo, a pergunta que não quer calar é: estando você na minha idade e sabendo tudo isto que eu acabei de falar, o que é que você quer fazer do resto da sua vida? Qualquer que seja a resposta a essa pergunta que eu acabei de lhe fazer, faça por ser um pouco do sal desta terra e um pouco da luz deste mundo. E desde já está convidado para estar comigo na terceira milha da nossa jornada, e o meu sincero obrigado por ter estado comigo ao longo desta. Então nos vemos na próxima milha. Até breve.